Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. Vamos falar bastante aí a respeito da partida de amanhã, né? A estreia do Vasco no Campeonato Carioca. O zagueiro Maurício Lemos também chega amanhã pela manhã no Rio de Janeiro e chegará em definitivo para assinar com o Vasco. Vamos falar muito sobre isso e, claro, a fala do presidente Pedrinho ontem, né? No evento de abertura do Campeonato Carioca. Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos. Vamos trazer, obviamente, né, o presidente falando aqui para você acompanhar todas as falas sobre venda da SAF, a respeito do planejamento, contratações e muito mais. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral e vai ali no primeiro comentário fixado, não perder um presentão da Estrela Bet. A Estrela Bet quer te dar até R$500 de bônus, é isso mesmo, você iniciar sua banca com 500. Lembrando que a Estrela Bet é jogo legal, regulamentada no Brasil, tá tudo certinho, não tem problema nenhum, mas você que tá aí do outro lado, pelo amor de Deus, né? Jogue com responsabilidade e, claro, não esqueça de participar com a gente dos palpites. Eu daqui e você daí, fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Amanhã chega Maurício Lemos, é isso mesmo, o zagueiro chegará em definitivo com o Vasco, desembarca pela manhã no aeroporto do Galeão. A gente, claro, vai estar acompanhando de perto essa chegada, né? O zagueiro que chegará em definitivo assinará um contrato com o Vasco e a gente observa, né, o Vasco mais uma vez se reforçando no setor defensivo. Maurício Lemos é o terceiro jogador desse setor. Primeiro o Vasco fechou aí com o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas e agora fecha com o Maurício Lemos. Temos o João Vitor, Capasso, Lincoln e Luiz Gustavo também fazendo a composição do elenco. O Capasso é um jogador que, claro, né, o Vasco entende que ele está no ápice da valorização e pode negociá-lo a qualquer momento. O Vasco tenta buscar aí um investidor ou uma proposta e por volta de R$9 milhões, que foi o valor que o Vasco utilizou para trazer o Capasso naquela ocasião. Então, o Vasco de olho no mercado da bola e o Maurício Lemos chegando no Rio amanhã pela manhã. Lembrando que o Gigante da Colina estreia também amanhã e a gente, claro, estará em loco para trazer para vocês todas as informações desse jogo. Bom, ontem o Pedrinho falou com a imprensa, né, principalmente sobre SAF, falou sobre o mercado da bola, falou sobre reforços e muito mais. E claro, a gente vai trazer para vocês aqui, né, dando, claro, créditos ao Jonathan Santos, lá da BTB Esporte, que nos deu esse vídeo para trazer para vocês de pertinho o presidente Pedrinho, beleza? Então, ó, solta o Pedrinho aí para a gente entender, né, todas as questões que mais uma vez o presidente vem a público para falar sobre todas elas. Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, Pedrinho, tudo bem? Primeiramente, lhe perguntar, já sendo direto, né, como é que está a movimentação, mercado agitado, se tem alguma novidade sobre o Vasco nesse momento? Desde que eu cheguei, sim, a gente tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente isso aumenta a repercussão e o debate na mídia, com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. Pedrinho, a gente sabe que você trata com muito carinho dois projetos, que é a reforma de São Januário e o CT também, e a gente sabe que vai ter um investimento no CT. Queria que você falasse como está o andamento desses dois projetos. Faz parte de todo o processo também para você atrair e contratar jogadores, né? Porque os jogadores se falam, obviamente. Alguns jogadores optam por, de repente, clubes que pagam até um pouco menos, mas que têm uma estrutura melhor. Então, quando eu chego, obviamente, quase no meio do ano passado, e tenho a entrada, obviamente, direta ali dentro do centro de treinamento e vejo que nada foi feito do que foi prometido, do que estava em contrato, num valor específico de investimento, obviamente me assustou muito
mas eu tinha que arcar com outras prioridades. Muitos jogadores com valores atrasados de luva, enfim, transferências também, eu tive que fazer algumas para não sofrer o transfer ban. Então a prioridade, obviamente, não foi o CT. Com isso, a gente conseguiu fechar o ano do jeito que eu queria, em dia, sem qualquer tipo de adiantamento da receita de 2025, com alguns processos de mecanismo jurídico para que a gente tivesse um respiro financeiro. Dentre eles foi a medida cautelar antecedente, que a gente conseguiu prorrogar um pouquinho mais, e aí a gente tem um fluxo de caixa mais tranquilo para a gente separar um valor que não é gigantesco, mas para dar, no mínimo, um suporte adequado de estrutura ali dentro do centro de treinamento, que é uma coisa que me incomoda por diversos aspectos. Primeiro, porque eu acho que o Vasco merece uma coisa muito maior. Segundo, porque estava em contrato e não foi cumprido. E foi passado para fora uma coisa que as pessoas tentam jogar, obviamente, debaixo do tapete, né? Muitas vezes. Como, não, já passou, agora contigo daqui para frente. Não, já passou não. Esse problema é causado por isso. E a gente tem que trazer à mesa, porque muitas pessoas se aproveitam disso para fazer política dentro do Vasco. E isso cansa. Então, assim, eu vou ser sempre transparente, vou ser sempre verdadeiro e vou falar a verdade para todo mundo. Não vou ficar criando história. Então, agora a gente conseguiu dar um respiro. A gente tem que ser assertivo, porque o dinheiro é curto. E mais com a recuperação de alguns atletas, que teoricamente faz parte até da minha contratação. Porque se você me perguntar como não foi pago praticamente nada, vocês viram isso que foi publicado essa semana, eu estou pagando a todos esses atletas. Então, teoricamente, eu estou contratando esses atletas que já tinham sido contratados. Então, é todo um malabarismo financeiro para a gente botar o clube, tentar equilibrar financeiramente para alguns anos mais para frente colher os frutos necessários. Pedrinho, você falou da medida cautelar. Vocês estão aprovando com credores, né, sem deságio, né, que é uma coisa difícil de acontecer no Brasil, mas com algumas alongamento de dívida e tudo, uma carência. Não sei se é exatamente a tua praia, né, mas você está mais ou menos por dentro, né, do assunto. Né? Queria que você falasse um pouquinho. A questão do deságio é com muito respeito aos credores, né, porque a gente tinha por lei botar um deságio praticamente no valor que a gente quisesse, e com muito respeito a todos os credores, que meu pai foi um dos funcionários ali também, então sei de toda a dificuldade, fazer um acordo praticamente sem deságio, esticando um pouquinho as parcelas, né, mais longa. Com isso a gente tem mais respiro, como eu falei, de fluxo de caixa. A gente consegue ir pagando as dívidas, negociando, só de você negociar já encurta muito. A gente tem uma perspectiva que nas negociações a dívida caia, de repente, até mais do que da metade. E se a gente fizer isso com um cronograma muito bem elaborado de pagamento, a gente consegue sanear as dívidas. O tempo depende muito das receitas que a gente vai ter. E também depende, se entrar um investidor, esse tempo é encurtado. Se por acaso não entrar um investidor, a gente leva um pouco mais de tempo. Mas, como eu falei, eu não vou desrespeitar o Vasco. O Vasco foi desrespeitado de forma financeira e de forma institucional. E isso não vai acontecer comigo. Não é uma briga Pedrinho 7777, é uma briga com o Vasco. A 777 lesou o Vasco, não o Pedrinho. Então eu represento o Vasco, eu represento o torcedor, eu represento o sentimento do torcedor. E a minha responsabilidade é ser respeitoso em todas as áreas, dentre elas a financeira. Quais são as perspectivas do investidor que você comentou, da espera, uma possível proposta em breve, ou que dá para passar para a torcida sobre isso? É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha um NDA assinado. Eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente, já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar
a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900, hoje é uma dívida de 1.400 bi. Então, assim, é isso. É trabalhar pro Vasco. Não para o Pedrinho, não para nenhuma pessoa especificamente, mas pela instituição. Pedrinho, o que você pode dizer para a gente desse começo de trabalho do Carille, como é que tem sido e teve algum pedido dele que é prioridade, que é mais urgência dentro dessa realidade do Vasco e pensando também em reforçar o elenco? Eu sei que você não quer falar de nomes, mas como é que tem sido essa troca com ele nesse início de trabalho? Primeiro, assim, mais uma vez a gente tem que identificar ali na contratação do Carille os comentários que são realmente de uma avaliação pelo trabalho, pelo nome do Carille, e a outra coisa do que as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco, que a gente tem que separar bem isso. O Carille é um cara muito vitorioso dentro da sua carreira, então as pessoas desmereceram muito isso. A leitura do Carille das posições bateram, obviamente, com o que a gente já tinha identificado, e é nessa busca que a gente está. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, obviamente, como foi com o Tietê. Outros demoram um pouquinho mais, né? A gente teve duas saídas, rapidamente a gente recompôs com alguns critérios, né? Jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas. E agora a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com jogadores mapeados, já estão, obviamente, em negociação, mas às vezes acelera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais. Ô Pedrinho, como é que está a situação do Maurício Lemos? Já está tudo acertado para ele chegar ao Vasco? Estamos negociando. E as posições são aquelas que o Carille falou, um zagueiro e um ou dois atacantes de lado, essas são realmente as prioridades? Tem alguma coisa adiantada com essas negociações, além do Maurício Lemos, ou são jogadores mapeados assim, ainda? Eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas quando tiver assinado vocês vão saber. Mas as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Em relação às renovações, tem algumas conversas com o Léo Jardim, com o Verrete. Estão tudo em andamento. Todos esses jogadores que têm a possibilidade no meio do ano de assinar um pré-contrato, a gente já está conversando com todos esses atletas. O time também está nos planos de estender esse contrato? Sim, 100%. Pedrinho, o Flamengo e o Fluminense anunciaram que para esse ano eles pretendem começar a abrir treinamentos para a imprensa. O Vasco também tem esse objetivo? É algo que você pensa também para facilitar esse acesso e esse diálogo com a imprensa? A gente já fez isso na apresentação, né? A gente já trouxe um pouquinho a imprensa para dentro do CT. Obviamente que eu sempre fui a favor disso, porque tem uma relação, obviamente, ali, não vou falar que diária, porque não deve ser uma coisa diária, mas você começa a ter um entendimento do que os profissionais que estão trabalhando, os atletas começam a ter um entendimento que o trabalho de vocês também é importante para que vocês passem um conteúdo realmente mais específico, porque às vezes surgem muitas coisas que não são verdadeiras e vocês têm que debater sobre isso. Quando vocês estão ali, vocês têm uma relação e obviamente o conteúdo é muito mais concreto. Então, assim, mas isso tudo dentro de uma avaliação.
É uma coisa que eu já vinha avaliando, né? Como era, antes de fechar totalmente, ficava ali mais ou menos 15, 20 minutos, né? No pré-aquecimento, no treino inicial e depois a imprensa se retirava. Então é uma coisa que passa, a gente já deu um primeiro passo, que foi a reapresentação dos atletas com vocês lá dentro, então acho que é um caminho que pode acontecer. Muito tem se falado que o grande objetivo do Vasco, talvez o que o Vasco mais consiga alcançar é a Copa Sul-Americana. Você conversou algo com o Carille sobre isso, ou até mesmo com o departamento de futebol sobre essas prioridades no ano? O futebol ele tem muitas variáveis, né? A gente obviamente coloca muitas, internamente coloca uns objetivos que são mais palpáveis, né? Mas se você perguntar se para qualquer um de vocês antes da Copa do Brasil se a gente chegaria numa semifinal, obviamente todo mundo falaria que não. Então assim, foi uma surpresa para todo mundo porque futebol é assim. Então assim, a perspectiva obviamente é de nas competições que exigem menos de um elenco muito grande, que são as competições que são praticamente de mata-mata, né? Aquela fase de grupos ali. Quem tem um elenco mais reduzido, né? Quem não tem 2, 3 times, obviamente tem mais oportunidade, um pouco mais de chance. Então as Copas são importantes para a gente. Presidente, a gente está no evento de lançamento do Campeonato Carioca. A gente sabe que o Vasco ainda está no mercado em busca de reforços, mas você como presidente dá para dizer que está satisfeito com o elenco montado para esse início de temporada? Olha, assim, a gente tem um retorno de jogadores importantes, tivemos jogadores que se lesionaram, que seriam importantes para a continuidade da competição na temporada passada, como o Adson e o David. O David a gente só vai ter ele praticamente em setembro, por aí. O Adson está em um processo de retorno, tem o Estrela, o Paulinho que volta e é um jogador de muita qualidade. O Jair demonstrou isso na reta final. O próprio Coutinho iniciando uma pré-temporada, porque na temporada passada ele vem de um mundo árabe e na reta final ele já dá uma resposta melhor. Nós temos bons laterais, estamos reforçando o setor defensivo, já identificamos as outras necessidades. Então assim, dentro de um cenário difícil financeiro que nós temos, o Vasco, se você olhar friamente, é um time que pode competir forte em algumas competições, obviamente sem a redundância. Mas se a gente equilibrar cada vez mais a questão financeira e a questão de ser assertivo, que a gente usa essa palavra, nas contratações que a gente fizer ou que a gente já tenha feito, esses jogadores conseguirem responder o mais rápido possível. Porque ninguém engana ninguém assim hoje no futebol, né? Não tem como eu falar que um jogador é bom se ele é ruim, ou se ele é ruim e vocês falarem que ele é bom. Porque todo o acesso que a análise de desempenho tem, o scout tem, né? Eu tenho, vocês têm. Todos os aplicativos, todos os softwares, ligação. Então, se eu trouxer um jogador e falar que ele é bom, vocês em um segundo vocês sabem se ele é ou não. E nenhum jogador que a gente traz são jogadores que a gente não achou que tivesse um potencial para ajudar. Agora, se desempenhou ou não desempenhou, são as variáveis do futebol. A gente acredita que esse ano alguns jogadores podem render melhor do que eles renderam. E isso seria uma ajuda também muito grande. Com relação à satisfação do elenco, volta a cair na questão financeira, né? Muitos jogadores que de repente a gente teria uma receita para contratar, nós estamos honrando. Porque imagine você dentro de um elenco, você sendo um atleta, e eu estou te devendo luvas, salários atrasados e estou lá buscando outros jogadores. Então, se eu não honrar com você, eu tenho que, no mínimo, como é que eu entro dentro do vestiário? Eu perco praticamente o vestiário. E também eu não conseguiria entrar no vestiário com todos esses atrasos que não foram feitos por mim, mas que desde o momento que eu assumo, minha responsabilidade. Então, como é que eu chegaria ali para te cobrar algo como atleta, né? Pô, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, eu não estou honrando contigo e estou por fora contratando outros jogadores. Então, assim, é um mecanismo financeiro difícil, mas que a gente está aí para isso. Nós entramos sabendo de tudo. Então, assim, eu não estou lamentando, eu só não vou deixar que as pessoas joguem para debaixo do tapete e digam, não, isso aí a gente já sabe, agora daqui para frente. Não. A gente já sabe, não. Isso aqui é o problema que nós temos causado pelo que aconteceu. E a gente não vai jogar para debaixo do tapete. Eu vou ficar relembrando para todas essas pessoas que fingem uma insanidade para causar o caos dentro do clube.
E eu vou dar sempre luz para isso, para que uma hora isso termine em São Januário, porque muitas vezes o Vasco, muitas pessoas do Vasco atrapalham o próprio Vasco. Então, assim, pode ter certeza que tem muita gente que torce para as coisas não darem certo, e isso eu não consigo entender. Entendeu? Vascaíno torcendo contra Vascaíno. Cobrança, obviamente, avaliação de trabalho. Isso é muito digno e muito respeitado por mim como presidente. Agora, deslealdade, jogo político, para estragar o clube, não. Por causa de uma pessoa, por causa de mim, a gente tem que pensar no Vasco. Eu não sou maior do que o Vasco. Eu represento eles e vou fazer o melhor para isso. Você falou de vestiário já. Tem um tempo que o Vasco não consegue ganhar o Campeonato Carioca. Você falou de vestiário. Você e o Felipe, que tanto desempenharam bem no Campeonato Estadual, no Carioca especificamente, já deram alguma dica pro elenco de como ganha o Campeonato Carioca? Cara, aí assim, o que acontece? Lá atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi acho que a última vez que eu falei não sei se foi na demissão do Paiva. Na demissão do Paiva e quando eu fui efetivar o Felipe, foi isso. Eu falei que a antecipação do campeonato estadual, devido ao Mundial de Clubes, ela prejudica todo um processo de planejamento. Por quê? Obviamente que vai ter uma pausa no meio do ano. Só que os atletas que jogaram a temporada inteira, eles precisam de um mês de férias. Não tinha como eu negociar com esses atletas, dar 15 dias de férias para depois dar mais 15 no meio do ano, sendo que os atletas já tinham viagem marcada, já tinham passagens compradas, sabe? Tem todo um desgaste emocional do que foi a temporada passada. Então, esses atletas não vão iniciar o campeonato, devem iniciar pela quarta, quinta rodada. Aí eu tenho que trazer o sub-20 para jogar o estadual, sendo que os times menores de potencial, como é o primeiro adversário nosso, o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca, como Volta Redonda, times que são muito bem estruturados, que já vêm treinando há muito mais tempo, e a gente teve que apresentar o sub-20 no dia 27, então eles passam 2, 3 dias praticamente fazendo exames, aí para o ano novo, então começa a treinar praticamente no dia 2, para jogar uma competição já no dia 11, contra equipes que já são estruturadas. E aí na copinha eu tenho que botar o sub-17, então você mexe em toda a estrutura. Aí é que eu falo, o torcedor quer saber disso? Não, se eu não ganhar sábado do Nova Iguaçu, é pancada. Mas toda essa estrutura é muito difícil de ser construída. Se eu estou, obviamente, com um time titular, se a competição é um pouco mais para frente, a gente já entra dentro da competição com uma outra cara. Então, assim, mas é o que eu falo, o torcedor é emoção e ele não quer saber disso. Tá confiante? Confiante sempre, muito confiante sempre. Valeu, Pedrinho. Obrigada. Valeu. Obrigado.